Bem-vindos! Olha, todo mundo já passou por isso, né? Falar alguma coisa no calor do momento e, um segundo depois, pensar: por que eu disse isso? Com certeza. Ou trabalhar com aquele líder que é tecnicamente um gênio, mas Mas destrói a moral da equipe com o olhar. Pois é. As fontes que a gente recebeu para análise de hoje, que vão assim de artigos sobre liderança e saúde mental até pesquisas acadêmicas bem densas, sugerem que a resposta para isso tudo está na única habilidade: inteligência emocional. Uhum. Então, a nossa missão aqui é desvendar o que está por trás desse termo. É uma habilidade de verdade que dá para treinar ou é só um conceito da moda? E mais importante, como a gente pode usar isso para não ser refém das nossas próprias reações? Essa é a pergunta central. E é fascinante porque, para muita gente, inteligência emocional ainda soa meio vago, né? Coisa de autoajuda. Sim. Mas o que as fontes acadêmicas deixam claro é que a origem do conceito é científica. A ideia não é ser bonzinho ou esconder o que se sente. É, na verdade, usar as emoções como uma fonte de dados para tomar decisões mais inteligentes. Certo. Então vamos começar por aí. Antes de virar best-seller, como é que as fontes definem a inteligência emocional de uma forma mais, digamos, técnica? Uma das pesquisas que a gente analisou, de Salovey e Mayer, parece ser o ponto de partida de tudo, não é? Exatamente. Peter Salovey e John Mayer, eles foram os pioneiros, lá nos anos 90. E a definição deles é crucial, porque tira o conceito do campo da personalidade. E coloca no campo da cognição. Isso. Para eles, a inteligência emocional é uma capacidade cognitiva. É a habilidade de perceber, avaliar e expressar emoções com precisão. E, depois, de usar esses sentimentos para facilitar o pensamento, para resolver problemas. Uau, isso é bem mais denso do que saber lidar com as pessoas. Basicamente, eles estão dizendo que é um tipo de processamento de informação, como a inteligência lógica, mas o dado de entrada é a emoção. Perfeito. É uma forma de raciocínio. O teste que eles desenvolveram, o MSEIT, ele não pergunta como você se sente. Ele te dá problemas emocionais para resolver. Tipo, Por exemplo, ele pode mostrar um rosto e pedir para você avaliar quais emoções estão ali e em que intensidade. Não é sobre opinião, sabe? É sobre precisão. e foi essa a base acadêmica que preparou o terreno para o Daniel Goleman, que com o livro dele de 95 transformou o tema num fenômeno. O que foi tão revolucionário na abordagem dele? Goleman fez duas coisas geniais. Primeiro, ele traduziu essa linguagem acadêmica para todo mundo entender. E segundo, ele fez uma afirmação bombástica. Ah? A de que o QI, o quociente emocional, era mais importante que o QI. Exato. Ele disse que o QE poderia prever o sucesso na vida tanto ou mais que o QI. E isso foi um choque para uma sociedade que idolatrava a lógica pura. Ele mostrou que gente com um QI altíssimo podia fracassar por não saber gerenciar as próprias emoções. E um dos conceitos que ele popularizou para explicar isso é o que as fontes chamam de sequestro emocional. Isso me parece nome técnico para aqueles momentos que eu mencionei no início, né? É exatamente isso. O termo técnico é sequestro da amígdala, e a explicação é puramente neurocientífica. Certo. Numa situação normal, a informação que você vê ou ouve passa pelo tálamo e vai para o neocórtex, a parte racional do cérebro. Aqui pensa. Aqui pensa e decide. Mas em momentos de alta carga emocional, tipo medo, raiva, existe um atalho. Um atalho no cérebro. Sim, a informação vai do tálamo direto para a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio. Ela dispara uma resposta de luta ou fuga antes mesmo que o neocórtex processe tudo. É uma herança da evolução, para a gente fugir de predadores. Exato. O problema é que hoje esse alarme dispara com um e-mail ríspido ou uma fechada no trânsito. E aí a reação é totalmente desproporcional. O que me chama a atenção é que não é só negativo. Uma fonte cita um ataque de riso incontrolável como exemplo. Então, esse sequestro é neutro. Excelente ponto. O mecanismo é neutro, é só uma reação ultra rápida. Pode levar a um ato heróico ou um acesso de fúria. A inteligência emocional não é sobre eliminar isso, o que é impossível. É sobre gerenciar. É sobre aumentar o tempo entre o gatilho e a reação. Dar uma chance para o neocórtex intervir. É não ser refém da própria amígdala. Certo.
Então, se o objetivo é gerenciar melhor isso, a gente precisa de uma estrutura. As fontes, especialmente as da Febracis e do Doutor Consulta, falam de uma estrutura de 5 pilares. Como eles se organizam? Sim, essa estrutura de 5 pilares é bem prática. O primeiro, a base de tudo, é o autoconhecimento emocional. Se conhecer. É a capacidade de reconhecer as próprias emoções no momento em que elas acontecem. Saber nomear o que se está sentindo. Isso é frustração, não é raiva. Sem essa consciência, todo o resto desmorona. É como ter um painel de controle interno. Se a gente não sabe qual luz está piscando, não tem como reagir direito. E qual seria o segundo pilar? Uma vez que você sabe qual luz está piscando, veio o controle emocional. É a habilidade de gerenciar essas emoções. Não é reprimir, é regular a intensidade, a duração. É não deixar o sequestro da amígdala tomar conta. Isso é se acalmar quando está com raiva, se animar quando está para baixo, não entrar em pânico sob pressão. O terceiro pilar é a automotivação. Isso é só pensamento positivo ou tem mais coisa aí? É bem mais profundo. A automotivação, nesse contexto, é a capacidade de usar a força das emoções para perseguir um objetivo. É canalizar o entusiasmo, a perseverança, mesmo quando as coisas dão errado, sabe? Entendi. Autoconhecimento, controle emocional e automotivação. Parece que esses 3 primeiros são sobre a nossa relação com a gente mesma. E o que é realmente poderoso é como eles se constroem. Você está certa. Os 3 primeiros são o nosso jogo interno, é a base. Sem dominar isso, os 2 últimos, que são sobre os outros, Viram só técnica. viram mera manipulação. Não é uma conexão genuína. É a diferença entre parecer um bom líder e realmente ser um. Faz todo sentido. E quais são esses 2 pilares do jogo externo? O quarto pilar, que é a ponte para o mundo exterior, é a empatia. É a capacidade de reconhecer e compreender as emoções dos outros. Não é sentir pena, é entender a perspectiva emocional da outra pessoa, ler as entrelinhas. E a partir da empatia, a gente chega ao último pilar, que imagino ser a culminação de todos os outros. Exatamente. O quinto são as habilidades sociais. É a arte de gerenciar relacionamentos. Isso inclui persuadir, inspirar, liderar, negociar. É inteligência emocional em ação. Certo. E acho que o lugar onde mais se fala da necessidade de desenvolver esse jogo externo é no ambiente de trabalho, né? As fontes mergulham fundo nisso, principalmente na liderança. Sem dúvida. É onde o impacto ou a falta dele se torna mais visível. Goleman e seus colegas desenvolveram um conceito muito poderoso. A diferença entre liderança ressonante e liderança dissonante. Ressonante e dissonante? O que isso significa na prática? Um líder ressonante é aquele que usa a inteligência emocional para criar um clima positivo. Ele é empático, otimista, inspira, está em sintonia com a equipe. O resultado é um ambiente de confiança, de engajamento. Onde as pessoas dão o seu melhor. Isso. Já o líder dissonante faz o oposto. Ele cria um clima tóxico baseado no medo, na raiva. Ele pode até conseguir resultados a curto prazo, na base da pressão. Mas a longo prazo o custo é altíssimo. Devastador. Estresse crônico, burnout, alta rotatividade e a criatividade vai embora. Então, um líder dissonante é basicamente alguém que falhou no jogo interno que você mencionou. A falta de autoconhecimento dele transborda e contamina o ambiente. É a conexão direta. Um líder que não reconhece a própria frustração acaba descontando na equipe sem nem perceber. Um líder que não controla a própria ansiedade espalha pânico. A dissonância externa é quase sempre um reflexo de um descontrole interno. E as fontes dão dicas de como um líder pode cultivar essa ressonância, além do óbvio, que seja mais empático. Sim, há dicas bem práticas. Uma delas é criar o que se chama de segurança psicológica. É um ambiente onde as pessoas sentem que podem dar ideias, fazer perguntas, até errar sem medo de punição. E como se cria isso? Uma das formas mais poderosas é o líder demonstrar vulnerabilidade. Vulnerabilidade, isso parece contraintuitivo para a imagem clássica de um líder forte. Mas é fundamental. Um líder que admite "eu não sei a resposta" ou "eu cometi um erro" ou que pede ajuda, ele se torna mais humano.
Ele sinaliza para a equipe que a perfeição não é esperada, e isso abre espaço para a inovação. Claro, isso muda toda a dinâmica. Mas essa gestão emocional não é só para quem gerencia uma equipe, certo? As fontes também falam muito do impacto na nossa saúde mental individual. Absolutamente. Se a liderança ressonante cria um sistema imunológico para a equipe, a inteligência emocional individual cria um para a gente. Funciona como um amortecedor emocional, então? Exato. Pessoas com maior inteligência emocional tendem a ter uma autoestima mais sólida, porque o valor próprio não depende tanto da validação externa. Elas têm maior tolerância à frustração. Porque entendem que errar faz parte? Isso. E, crucialmente, são menos reativas, menos impulsivas. Isso melhora a qualidade de todos os relacionamentos. Elas conseguem enfrentar as dificuldades com mais equilíbrio e resiliência. Ok, tudo isso soa ótimo, mas a questão que fica é como se faz isso na prática. A mensagem central é que é uma habilidade que se constrói. Como? Bom, as fontes trazem alguns exercícios. E todos começam com o primeiro pilar. Para fortalecer o autoconhecimento, a sugestão mais comum é a auto-observação. Tirar uns minutos no fim do dia para refletir. O que eu senti hoje? O que causou essa emoção? Manter um diário sobre isso ajuda muito. E não basta sentir, é preciso identificar a emoção com clareza, certo? Sim, esse é o segundo passo. Observar e nomear as emoções. Muitas vezes a gente sente um desconforto geral e chama de estresse. Mas o que é? É frustração? É raiva? É ansiedade? Dar o nome certo à emoção é o primeiro passo para entendê-la. É o diagnóstico antes do tratamento. Exato. E para o jogo externo, para a empatia e as habilidades sociais, qual a prática recomendada? A principal é exercitar a escutativa. E isso é muito mais do que ficar quieto enquanto o outro fala. É prestar atenção total no tom de voz, na linguagem corporal. Sem ficar preparando a resposta na cabeça. Exatamente. É se esforçar para entender a perspectiva do outro sem julgamento. É um treino para o músculo da empatia. E para fechar o ciclo, como a gente combate o sequestro da amígdala na prática? A estratégia mais eficaz é criar uma pausa. Pensar antes de reagir. Quando sentir o gatilho emocional, a raiva subindo, a ideia é criar um espaço, por menor que seja, entre o estímulo e a sua resposta. O famoso respira fundo e conta até 10. Pode parecer clichê, mas tem base neurocientífica. Essa pequena pausa dá o tempo que o seu neocórtex, a parte racional, precisa para entrar em cena e dizer para a amígdala: calma, isso não é um tigre, é só um e-mail. O interessante é que uma das pesquisas que a gente analisou mostra que isso não precisa começar só na vida adulta. Parece que já estão tentando ensinar isso para crianças nas escolas. Sim, e esse é um dos pontos mais promissores. A pesquisa mostra que muitas escolas já usam jogos, histórias, dramatizações para desenvolver competências socioemocionais. As crianças aprendem a identificar emoções em personagens, a expressar o que sentem. Em vez de sair batendo. Exato. A negociar soluções em brincadeiras. Isso reforça a ideia de que é uma habilidade que se aprende, como matemática. Claro, a pesquisa também aponta os desafios, como a falta de formação dos educadores. Mas o princípio é claro. O desenvolvimento dessa competência pode e deve começar cedo. Então, para amarrar as ideias centrais da nossa conversa, ficou claro que inteligência emocional não é um conceito vago. É uma capacidade cognitiva real que nos permite processar emoções de forma inteligente. Vimos que ela se estrutura naqueles 5 pilares, começando com o jogo interno do autoconhecimento e do autocontrole, que é a base para tudo. E depois vem o jogo externo da empatia e das habilidades de relacionamento. E vimos o impacto disso no mundo real, né? É o que diferencia uma liderança que inspira de uma que adoece. E no nível pessoal, funciona como um pilar para a nossa saúde mental. E talvez a conclusão mais importante: não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática. Com prática consciente. Isso me leva a uma última reflexão. Um dos estudos sobre o teste MSCEIT menciona que a inteligência emocional tende a aumentar com a idade e com as experiências de vida. Certo. Isso nos deixa como uma pergunta final. Se ela já aumenta naturalmente com o amadurecimento, o que aconteceria se a gente parasse de tratá-la como um subproduto passivo do envelhecimento? E se passarmos a cultivá-la de forma intencional desde a infância, que tipo de aceleração a gente poderia ver no nosso crescimento, nos nossos relacionamentos, na nossa carreira? É algo para se pensar.